bom dia meu povo, e aí como vocês estão? Então gente, estou aqui fervendo leite para fazer geladinho. Tem um resto de geladinho aqui do Machado, eu vou vender, ó. Então aqui, ó, Machado eu vou vender. Aí eu comprei umas bolsas sem saber, as bolsas veio muito grossa. Aí eu tive que fazer o geladinho mais curto. Aí ainda tem um resto das que eu compro normalmente, que eu faço assim, o geladinho mais fino. Aí por causa disso eu fiz o geladinho mais grosso, porque não tinha mais essa bolsa fina pra fazer. Eu tive que fazer assim mesmo, né? Eu já tinha comprado as bolsas pra não jogar fora. Aí eu tive que usá-las. Então eu vou colocar essa câmera aqui. E eu vou continuar tirando uma bolsa aqui que eu tava tirando, quando eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Então é isso, gente. Essa louça que eu lavei ontem. Vou tirar agora. Aí eu também tô trocando aqui a água, que eu coloco essa vasilha grande de água pra depois eu despejar nas menores, pra não colocar na geladeira. Aí agora eu já coloquei nas pequenas, vou colocar na geladeira depois deixar grande. Aí tem umas garrafas aqui também do leite que eu vou lavar daqui a pouco. Primeiro eu vou lavar a louça. Tô lavando com sabão, que o meu detergente acabou. Aí eu tenho esses filapinhos de sabão aqui pra lavar. E eu também tô sem dinheiro pra comprar detergente. Aliás, tô sem dinheiro pra comprar qualquer coisa que precisar aqui em casa, eu não tenho dinheiro pra comprar. Aí mais tarde eu vou sair pra vender, né? Vou fazer salada de fruta pra vender também. E aí eu vou vender, né? Pra ver se eu consigo ir comprando mais material e fazendo mais coisa pra vender. E do dinheiro que eu vou vender, aí eu tiro um pouquinho pra comprar uma mistura, comprar um arroz, um macarrão que falta, né? Porque a minha feira acabou e eu ainda não recebi dinheiro. E as contas tudo atrasadas, né? E eu aqui esperando ver se começa os cursos pra mim ir vender as coisas à noite, né? Porque tem umas turmas que vendiam uns lanches, mas só que elas terminaram. E aí deixaram essa oportunidade pra mim, né? Deus ajude que outra pessoa não invente de fazer as coisas pra levar, né? Porque toda vez que eu começo uma coisa, um monte de gente começa a fazer a mesma coisa pra me atrapalhar. Aí eu não desisto, aí as pessoas somem, desaparecem. E é complicado, gente. Complicado demais você fazer uma coisa e os outros inventar de fazer só pra te atrapalhar, pra você não vender. Mas
Eu confio em Deus e não desisto, insisto, persisto. E aquelas pessoas que estão fazendo para me atrapalhar, elas cansam, né? Porque elas estão vendo que não vai me atrapalhar, que eu não vou desistir. E elas simplesmente saem, batem retirada, né? E assim, eu tô indo vender as coisas só porque o meu esposo tá ficando com a minha filha. E também tem a questão de que o povo não compra muito se ele sair para vender. Ele só vender. Porque ele tem vergonha e, e não sabe abordar as pessoas para vender como eu sei, sabe? Porque eu tenho um jeito de oferecer as coisas às pessoas, né? E ele tem vergonha. E eu vou em todas as lojas, vou nos postos de gasolina, vou nas oficinas, vou nos mercados que tem aqui na pista. Ofereço a todo mundo, né? E é aquela coisa, quando a gente começa, que a gente recebe os primeiros nãos, se a gente não for uma pessoa que tem fé em Deus e uma pessoa que acredita no melhor, a pessoa desiste logo, né? E eu, quando eu recebo os primeiros não, eu penso assim, os não eu já tenho, agora eu vou atrás dos sim. Aí eu penso dessa forma, né? Porque eu não sei vocês aí para assistir esse meu vídeo, se você vende alguma coisa na rua, na hora que eu vou falar por mim, na hora que eu tô arrumando para sair, me dá aquele frio na barriga, sabe? Tem aquele pensamento assim, será que hoje vai ser bom, né? Será que hoje eu vou vender bem? Porque já aconteceu de eu ir e não vender bem, sabe? Então, por causa de um dia assim, eu fiquei outro dia, assim, meia desmotivada, né? Mas sempre que eu saí, eu vendi. Já sobrou coisa, sim, mas eu já vendi mais do que sobrou. E eu confio em Deus. Quando eu saio, eu entrego tudo nas mãos de Deus, que Deus abençoe, que eu venda tudo, né? E no dia que não vender tudo também, amém, né, gente? E é isso. A gente tem muitos planos, mas Deus, o nosso futuro só a Deus pertence, né? A gente faz plano para fazer coisas, para comprar coisas. E infelizmente a gente acaba não alcançando esses planejamentos aí. Que às vezes não é da vontade de Deus, né? Que a gente faça algumas coisas. Principalmente quando é coisa que Deus vê que a gente vai se prejudicar. Aí Deus intervir para não acontecer nada de ruim com a gente. E outra coisa, gente, a respeito das minhas vendas. Eu vou falar aqui nesse vídeo, mas eu não falei com meu esposo. Talvez ele veja através desse vídeo, tá? Mas eu não falei pra ele. Quando Giovana estava na escola, ele estava vendendo comigo. Mas quando parou a escola de Giovana, eu não quis deixar ela na casa dos avós dela, porque eu tinha combinado com ele que a gente ia deixar ela lá. Mas só que depois, por motivos pessoais, eu não quis deixar mais. E aí eu resolvi que ele ia ficar em casa cuidando dela e eu mesmo ia vender as coisas. Nem que eu levasse mais pouca coisa, né? E assim foi, que antes quando eu ia mais ele, eu levava uma caixa com geladinho e ele levava uma caixa com salada de fruta, ou vice-versa. Só que aí, quando ela entrou de férias, que eu resolvi não mais deixar ela ir ficar na casa dos avós, para não vender,
ele passou a ficar com ela em casa para poder eu ir vender, né? E aí tem aquelas pessoas que gostam de humilhar a gente, né? Eu cheguei numa oficina, né? E essa pessoa sempre comprou as coisas e nunca falou nada. Nem quando eu ia com ele, nem quando eu ia só. Só que dessa vez tinha duas pessoas lá, cliente dele, né? Que lá ajeita as coisas, carro, moto, tudo. E aí eu ofereci as coisas a ele. Aí uma das pessoas que estava lá na loja dele falou assim, nossa, ela é corajosa, né? Sair no sol quente desse para vender, porque era 2 horas da tarde quando eu saí. Ela é corajosa, sair no sol quente desse para vender, né? Tem muitas mulheres que não fazem nada e ela sai desse jeito. Aí o dono da oficina pegou e falou desse jeito. Não é que ela é corajosa não, é que ela é besta. É que ela é besta. O marido dela fica se escorando nela. Ela sai pra fazer as coisas enquanto ele fica só dentro de casa, sem fazer nada. Aí eu peguei e defendi ele. Eu digo, não. Ele tá ficando com a menina em casa porque eu não tenho mais assim. Eu falei, eu não vou deixar ela em qualquer canto pra judiarem da minha filha e fazerem mal pra ela. Então eu deixo ela em casa do pai dela. Porque ele não tá com a moléstia de fazer nada com a filha dele. Porque se alguma coisa acontecer, né? Eu mesmo não ficaria de boca calada, entendeu? E assim, procuraria a justiça e tudo mais para resolver, né? Sem contar que até me separaria, mas eu não iria aceitar um tipo de coisa desse. Aí essa pessoa pegou e falou isso, que eu era besta, que eu ia vender as coisas sozinha, porque ele era preguiçoso e não queria fazer nada. Aí hoje em dia eu penso assim, se as mulheres trabalham, faz alguma coisa para ganhar algum trocado, para não depender só do marido, a mulher é besta. Eu prefiro ser besta mesmo do que viver à custa de macho. Porque tem muitas aí que não trabalham e o macho tá tudo da mão e depois fica passando na cara dela. E eu nunca vou ter isso, graças a Deus. Porque eu trabalho. Se ele trabalha por um lado, eu trabalho por outro. E aqui ninguém passa nada em cara de ninguém não. Porque geralmente acontece isso. O leite tá quase fervendo, o óleo tá derramando. Aí é muito humilhante você tentar fazer suas coisas para você ganhar seu dinheiro e vir alguém e falar esse tipo de coisa. Aí eu não falei pra ele, porque se eu falo, ele vai querer que eu pare de vender as coisas. Não falei nem vou falar, sabe? Porque as coisas já estão difíceis aqui. Se eu falar isso pra ele mandar eu parar de vender as coisas, ainda pior vai ficar. E na palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Essas pessoas que se exaltam para humilhar os outros, eles também serão humilhados um dia. Não pense que quem humilha os outros sempre vai ser exaltado, se exaltar não. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado.
Então esse é o vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.